há uma onda crescente agora de pessoas estudiosas, né, do misticismo, do ocultismo, afirmar que os deuses do Antigo Testamento não tinham nada a ver com Yahvé, com Yahweh, né? Que isso foi uma concepção a partir do Egito ali. Que nossos textos foram sempre mudando, né? Conforme a conveniência da religião. No caso, para os hebreus lá, teve a conveniência de ter um Deus só, um Deus único. E aí se criou Javé, né? Javé ou Yahweh. E aí, conforme foi mudando, aí houve a necessidade de Roma criar a sua própria religião, né? E foi mudando os textos. Sei que no começo existiam dois deuses antes de existir os hebreus, né? Que era um deus totalmente mau e um deus totalmente bom. De outros documentários que eu vi falando que existia realmente dois deuses, né? E era como se fosse um panteão de deuses que existia na época. Que existia o El, né? Que é aquele deus todo-poderoso que é o Criador. E abaixo do El existiam esses outros deuses que Yahvé, na verdade, era conhecido como deus da guerra, mas era um deus como qualquer outro, como Axera, como Baal, e esse deus, Yahvé, nessa época aí, né, pós-criação até o Egito, ele foi meio que engolindo os outros deuses na questão de adoração e da divindade e tal. E um dos relatos desse é quando Moisés encontra o Senhor lá esqueci o nome dele, lá no deserto, e ele por estar fora de qualquer outra tribo que tenha uma religião já pré-disposta, ele cultua esse Deus desconhecido, esse Deus único, né? Então, tipo assim, dá a entender de que já existiu o culto a Javé ali. E aí eu acho muito louco isso, mano, porque fecha algumas lacunas que a Bíblia não mostra, a Bíblia não nos dá esse entendimento. E outra, a gente não sabe, né, o que realmente foi tirado do cânon bíblico. A gente sabe do livro de Enoque, que é um livro que eu já li, vou ler de novo, porque cada vez que você vai passando o tempo, você vai tendo mais dúvidas e mais esclarecimento de algumas questões, e você já volta a ler com outros olhos, igual Gênesis mesmo. Vou voltar a ler Gênesis agora, eu já vou estar com outra temática na cabeça, com outras ideias, entendeu? Do que realmente eu aprendi, com o que eu absorvi nos últimos anos, né, de quando eu li até agora. Então assim, eu tenho essa dúvida, cara. Não é apostatando da fé, deixa de acreditar em um Criador, né? Mas é tipo assim, entender o que realmente aconteceu, quem realmente é o Deus Criador, quem é Yahvé, quem é o El, entendeu? Quem são esses dois deuses, o bem e o mal que existia ali nessa era, né, pós ali em criação, entendeu? Então, tipo assim, é um questionamento válido pra gente poder discernir, né, um pouco melhor a nossa fé. O que você acha disso aí? Fala comigo. Então, justamente esses dias eu estava falando com outro amigo, o Jota, sobre essas coisas assim, que não é apostasia, buscar saber a verdade, né? Saber a verdade, inclusive, por outros pontos de vista, né? Entendeu? Nunca considerei apostasia, porque na verdade eu falei intimamente com ele, assim, que todas as vezes que eu busquei e busco o conhecimento fora, isso não abalou em momento algum a minha fé ou minha crença, por assim dizer, no Criador maior, que é a fonte de tudo, né? Minha fé nunca ficou abalada em nada. Simplesmente são peças de um grande quebra-cabeça que vai se montando, porque eu acho que seguir a máxima que Paulo falou, né? Provar de tudo e reter o que é bom, até sabendo o que você vai reter ou não, mas ainda assim você vai ter que olhar por outros prismas, né, por outras perspectivas, para saber
realmente o que aconteceu naquele momento passado, porque uma linha de pensamento de um livro onde teve um concílio, onde eles escolheram certos livros, eles consideraram certos livros como canônico, como cânon, e os outros não, então meio me deixa um pouco com a pulga atrás da orelha, porque, tipo assim, eu também quero ler os outros que estão fora do cânon sagrado, por assim dizer. Ah, porque não se sabe quem escreveu, não se sabe quem foi, tá muito destoando dos outros livros, entendeu? Então, ao cabo dos tempos, foi uma análise humana, ainda é uma análise humana, entende? E partindo do ponto em que é um livro onde seres humanos são os protagonistas e nós temos que olhar pelas ações e estilo de vida e comportamento desses seres humanos para ver os processos divinos dentro e o que eles achavam que era divino nessas histórias. Então, tipo assim, por que eu não posso analisar do mesmo jeito os apócrifos? Entendeu? Então eu posso analisar os apócrifos como eu quero, como eu quiser. Essa é uma escolha minha, até porque é o livre-arbítrio, né? É o livre-arbítrio de crer ou não, entendeu? Então eu tenho vários apócrifos durante vários anos, eu li bastante deles, eu não consegui ler todos, mas com certeza eu conheço bastante apócrifos. Li também o livro apócrifo esse que você citou, eu li ele, né, a versão etíope. Na verdade é bem forte, né? As coisas que tem lá, muitas vezes tem que ler e reler, é bem enigmático, né? Esse livro ficou fora, né? Ele é citado, esse apócrifo, ele é citado por Jesus, né? Ele é citado, e na verdade ele é citado porque, tipo assim, ele é citado porque, de certa forma, na tradição passada consideravam ele, entendeu? O apócrifo de Enoque, né, que nós estamos citando ele aí, é bem enigmático, tem coisas ali bem escondidas que o sistema não quer, né, na verdade, que seja citado, né. Tem umas linhas de igrejas que, na verdade, não quer que você segue esse pensamento de considerar que os seres humanos, que os anjos caídos, por assim dizer, coabitaram, né, com as mulheres humanas. Eles achou as mulheres bonitas, né, as filhas dos homens, entendeu? E dali saiu seres grotescos e gigantescos que acabavam com todo o mantimento da terra. E no fim eles começaram a comer animais também. E eu acho também que começou a comer seres humanos e eram gigantescos, né? Os tais nefilins. Na tradição de muitas igrejas aí, eles negam esse fato que está na Bíblia, em Gênesis, porque eles falam ali que ficaram com as filhas dos homens, dizendo que era a linhagem de Caim com as filhas de Adão, que veio depois com Sete, né? O filho que deu no lugar o filho que Deus deu no lugar de Abel. É assim, eles tentam tapar que não teve isso, que não teve aquilo, mas até a tradição muçulmana e a tradição árabe de tapar o cabelo com o véu, essa tradição também é até citada acho que em 1 Pedro ou em Pedro, ali naqueles livros cartas que tem também na palavra, onde diz que as mulheres tapam os cabelos para não tentar os anjos, entende? Então essa tradição vem também do passado, como se os anjos pudessem ser tentados pela sensualidade e beleza das mulheres com cabelo grande. E aí veio essa tradição do véu, que está passada durante gerações e perdura, está aqui até hoje. Então, tipo assim, por que não ler o Talmud, a tradição oral lá dos fariseus e saduceus, né, e dos judeus, que Jesus falava que eles eram as tradições dos homens, que eles estavam mais seguindo as tradições dos homens do que os mandamentos de Deus e o mandamento do amor, né? Essa era a acusação que Cristo fazia deles. Eles faziam essas coisas de seguir mais a tradição que o bem e que o amor ao próximo, né? Então, por que eu não posso investigar? E eu não me sinto um apóstolo por investigar coisas que a maioria não investiga ou que a maioria quer que você não investiga para realmente você ficar só naquela visão. Também sei, e não posso dizer 100% isso porque eu não conheço o hebraico, e não sei o aramaico, nem o hebraico, nem o grego, para ir diretamente na fonte, não sei. Não tenho a Bíblia em grego e nem em hebraico,
posso pesquisar na internet algumas palavras raiz e tudo, mas com certeza teve tipos de ensino e alguns versículos que tá lá que interessa muito ao sistema. Que para mim acho que interessou ao sistema, interessou a igreja que dominava na época, interessou aos homens que dominam na época. E se isso acontece exatamente com os homens modernos, por que não aconteceria também com os homens que viram essas aparições? Entendeu? Tem passagens muito estranhas onde Yahvé, o Jeová, é bem cruel e parece ser bem juiz, e outras não. Outras vem um anjo destruidor, acaba com tudo, como esse amigo J meu estava falando. Mas aí também a gente tem que saber de muitas coisas, porque tem uma linhagem de pessoas também na Terra, que de outro documentário que eu vi, essas pessoas é como um câncer, né? Eles querem tomar conta do mundo todo, na usura, e eles primeiro, os outros depois. E eu lembro também que tem uma passagem que é onde o Criador fala que não podia deixar nenhum deles vivo e não podia nem misturar com eles, porque se ao misturar com eles ia se contaminar. E nesse mesmo documentário o cara falou que essa contaminação simplesmente era genética. Porque essas pessoas têm uma genética e tem alguma coisa no DNA deles que passa ao meu ver, no meu entendimento, é uma ruindade, passa para frente um genes maligno de ganância, de acabar com o mundo só pensar neles, entendeu? Então, tipo assim, eu ainda busco não estar nesse papo do desconhecido por isso, porque eu ainda busco e a fechar todo o quebra-cabeça, né? E a principal coisa que faz com que eu não deixe de acreditar, não deixe de acreditar numa força maior, num criador maior, é porque, a meu ver, o sistema luta contra. Entende? O sistema luta contra essa força maior, ele não quer que você acredite. Pode ver que não quer mesmo que você acredite, não quer que você siga, não quer que você tenha um relacionamento com essa outra parte, não quer que você olhe para dentro de você e consiga conectar com essa força que eu considero ser a fonte. Ao mesmo passo que parece que eles querem que você conecte com um outro tipo de fonte, um outro tipo de energia que é totalmente contrária a essa energia, que é uma energia maligna. Eu vejo isso no mundo. Você vê isso no mundo, você vê pelas músicas, pelos filmes, você vê pela criação dos homens, quando é uma coisa... É só você ver, cara, quantas visualizações tem uma música que vai deixar você pra frente, uma música que vai dar uma mensagem onde você vai ficar altruísta, que você vai buscar pelos seus objetivos. Essas músicas não têm visualização. As músicas que têm visualização é a música que puxa pra carne, que puxa pro instinto animal, que deixa você como se fosse um animal, entendeu? Irracional. Como se você fosse só viver do instinto, só comer e transar, por assim dizer, entendeu? Então muitas músicas obscenas, música que deixa a mulher lá no chão, na altura do chão, a mulher simplesmente com uma mulher como um trapo de imundícia, um trapo de lixo para ser usado, entende? É isso que o entretenimento faz. Ele dá mais ênfase para as coisas que botam o ser humano para ficar com aquelas coisas mais baixas, de baixa vibração, de instinto baixo, mas coisas que são para levantar o ser humano, por assim dizer, coisas celestiais. Eles trocaram tudo, entendeu? Eles querem cada vez mais o ser humano baixo, e as massas eles querem ela subjugada na perversidade. Então tem uma energia perversa, tem umas pessoas empurrando essa energia perversa, tem uma energia perversa que ela tem os seus agentes, e tem essa energia ao contrário que eu acredito ser a fonte de tudo, que é o criador verdadeiro, ao meu ver, que ele também tem os seus agentes humanos e não humanos, assim como eu também acredito que do outro lado tem os seus agentes humanos e não humanos, entendeu? E cada um vai tentar ajudar o seu lado para fazer a humanidade vibrar alto e o outro lado para fazer a humanidade vibrar baixo, para que a gente não saia dessa pendenga, entendeu? Para que a gente não evolua, não fique bem como sociedade, para que matemos uns aos outros, para que rola assassinato, estupro, essas coisas, entendeu? Então, ao meu ver, essa visão desse Yahvé que você falou no final, ser como qualquer outro Deus, se confunde ao passo em que a gente está lendo textos que foi experiência de seres humanos. Então, imagina que vai fazer um livro sobre a experiência sua, ou a minha, e eu posso ter uma visão de Deus totalmente diferente da sua, e outra pessoa e outra vai ter diferente, entendeu?
e todos esses deuses, eles colocaram nomes neles, entende? Então, como saber ao certo o Criador verdadeiro através dos escritos de seres humanos falhos, entendeu? Então, automaticamente nós fica pelo menos os verdadeiros os verdadeiros que vão seguir até o final, fica presos na fé. Eles são obrigados a caminhar num chão invisível da fé, para poder tentar acreditar e seguir um caminho de fé, não tem outro. Porque se for pelo ver, você não vai conseguir, como já estava escrito, né? Bem-aventurado aqueles que viram e creram, mas bem-aventurado ainda os que não viram e creram. Tomé viu e por isso ele creu. Aí Jesus fala, mas bem-aventurado aqueles que não vão ver e ainda vão crer. Então, nesse caso, a gente somos as pessoas que não vimos Cristo, não vimos o Deus de Abraão, não vimos o Deus de Moisés, e ainda por uns escritos num livro, porque não sabemos a experiência deles, porque não estávamos lá, estamos acreditando. Então, talvez o caminho da fé da pessoa que não viu é mais puro, né? Entende? Porque talvez essas pessoas que viram essas manifestações, eu te juro, podia ser um enganador também, em algumas passagens pode ser um enganador fazendo as coisas deles, e ainda assim aquela coisa foi escrita, porque era uma experiência humana, entende? Tinha que ser escrito aquele livro, aquela pessoa passou por aquilo, mas ainda assim podia ser um desses deuses escrotos do passado, porque também as outras nações, como as nações Inca, Maia, todas essas nações, a Suméria, essas nações do passado também tinham essas manifestações de deuses malignos, e que eles pediam sacrifício de sangue, e pediam corações, e pediam para matar as crianças, tá entendendo? Então é complicado quando você segue exatamente o que está escrito sem investigar de todos os lados. Agora essa ideia do Yahvé ser só mais um deus e ele é um deus da guerra, maligno, essa ideia já é velha, na verdade. Ela vem do braço do esoterismo de Anton LaVey, de Aleister Crowley, de Helena Blavatsky. Vem desse pessoal que, ao meu ver, são ensinamentos esotéricos que investigam as forças sobrenaturais e tal, mas é bom você ler um pouco do que eles falam para você também saber do que se trata, entendeu? Não que você vai acreditar exatamente como eles, mas saber do que se trata. Então são pessoas que o pessoal fala que Aleister Crowley era satanista e muitas pessoas de Hollywood seguiam ele, Anton LaVey também, e a Helena Blavatsky pôs um dos nomes do esoterismo e tal. Mas esses conhecimentos esotéricos simplesmente são pesquisas que essas pessoas fizeram e tentando entender exatamente esses deuses do passado. Essas coisas, essas manifestações, tentando entender como é a realidade, como é essa realidade, o que nós estamos fazendo aqui. Então é as mesmas perguntas, tá entendendo? Então é verdade que parte deles eles rejeitam totalmente o Deus judeu, né? E para eles é só mais um Deus sanguinário de um panteão passado e tal. Mas é aquela coisa, você vai ler aquele texto, você vai ver o que foi que esse Deus fez, e ver Jesus no Novo Testamento totalmente ao contrário, e bom e tal. Mas Jesus não negou hora nenhuma o Velho Testamento. Então é assim, o que está escrito do Velho Testamento são impressões de pessoas que viveram no passado. Ainda que a Bíblia fala que eles estavam imbuídos do Espírito Santo para poder escrever, são escritos inspirados pelo Espírito Santo e tal, não devemos esquecer que são experiências de pessoas com as palavras delas do passado. Tanto que Apocalipse, o que acontece com Apocalipse é isso, que muitas passagens bíblicas elas estão com um manto, profecias bíblicas do Apocalipse elas estão com um manto de conhecimento do passado. Por exemplo, como você vai interpretar a passagem lá que a imagem da besta tomou fôlego e mata a todos que ela quer. Como uma imagem toma fôlego? É quando você vai entender o que é tomar fôlego, ter vida. Que tomar fôlego foi quando o que aconteceu, que Deus deu fôlego para Adão e ele levantou de um simples boneco de barro e ele virou carne. Então, tomar fôlego e ter fôlego é o fôlego da vida, a respiração, o suspiro da vida. E se tomar fôlego é uma coisa inanimada, se ficou animada, ficou viva. Então, automaticamente, Apocalipse está falando para nós que uma imagem se tornará uma coisa viva e depois ela, por ordem, vai matar as pessoas que não tiver a marca que ela mandar. Então, automaticamente, nós estamos falando, sinceramente, de uma IA
ou de simplesmente um robô, uma coisa que o ser humano fez e vai tomar vida. E vai depois mandar matar quem ele quiser. Tá entendendo? Então, essa é a interpretação que eu faço, essa é a interpretação que eu faço mais da escrita que está no versículo literal, escrito assim: a imagem tomará fôlego, porque o profeta é a pessoa que escreveu João, que se diz que foi João em Patmos que escreveu Apocalipse, Revelação. Se diz que essa é a linguagem que ele teve na hora para escrever aquilo, porque ele não tinha conhecimento suficiente do que era aquilo. Ele viu uma coisa do futuro e não sabia. Assim também, como tem também uma outra passagem que fala que são como se fossem gafanhotos, ou com cauda de escorpião, e cara de homem, cabeça e cabelo de mulher, e que vai picar as pessoas. Poderia estar falando de um helicóptero, entende? Mas como ele não sabe o que é um helicóptero, então ele teve que falar conforme o que ele pensava, conforme o seu próprio conhecimento, entende? Então, as passagens bíblicas não pode tomar assim, muitas vezes você não pode tomar ela literal, tem que saber quais são literal, quais são históricas, entende? Então é complicado. Então a pessoa que vai analisar os livros, e seja eles apócrifos ou da própria palavra, tem que tomar um cuidado muito grande. E ao mesmo tempo também, se você é uma pessoa de mente onde você teme descobrir a verdade, por assim dizer, e essa verdade você vai ficar sem chão quando você descobrir ela, então não é melhor você futucar muito. Se sua fé for tão fraca, porque a minha fé é independente, ela é independente, existe um criador para isso tudo, entende? E é nisso que eu acredito. Outra linha de raciocínio que eu, como eu te falei antes escrito, que não apareceu aqui, tem uma outra linha de raciocínio que diz que nessa realidade fechada, quem está escravizando a gente é o demiurgo. Essa é uma outra linha de raciocínio, que é um Deus totalmente mau. Ele fez essa realidade para ele e castiga as pessoas, entendeu? Então tem essa outra linha de pensamento, que nós estamos à mercê do demiurgo. E a fonte, que ela não é a fonte, ela não tem, por assim dizer, a fonte, o Deus maior, por assim dizer, a fonte de tudo, não é nem bem nem mal. Então ele não tem força, ele não tem uma como eu posso dizer, meu Deus, ele não tem uma característica, por assim dizer, de bem, de mal. Simplesmente ele é. E ao ser, ele não julga. E o demiurgo é a característica dessa fonte, onde fez uma realidade para ele, e ele escraviza, ou ele põe as pessoas aqui dentro e toma as rédeas dessa realidade, e nós somos como se fosse versões dele, ou versões do que ele poderia ser aqui dentro, com regras totalmente distorcidas. Então é o que seria o demiurgo. Nós estaria preso de vidas passadas, vindo e voltando, sem evolução, e presos na realidade do demiurgo. E só conseguiríamos escapar da realidade do demiurgo na hora em que a gente conseguisse atingir uma consciência plena, e aí a gente volta para aquela coisa do nirvana, que todo mundo que já leu e conhece que atingir o nirvana do budismo, e atingir o estado de consciência pleno para escapar daqui, escapar da roda de samsara, que é o ciclo infinito de reencarnações, para pagar todo o seu karma e vir aqui, e não ter que vir aqui, sair daqui e ascender para outras dimensões. Essa dimensão é uma dimensão controlada pelo demiurgo. Essa seria a outra versão, entende? Do que seria tudo isso daqui. Entende? Mas ao passo que eu vou passando e vou lendo e vou vendo as coisas, tem muita coisa para ser descoberta. E na própria palavra, nos próprios apócrifos, quando você vai lendo, você vai encaixando as lacunas de tudo. Por exemplo, o Gênesis, quando você lê o Gênesis, uma pessoa que entrou numa igreja, fez um estudo bíblico, uma pessoa que está conhecendo a palavra por agora, pensa que o Gênesis é o Gênesis daqui. Eu sempre pensei que o Gênesis era o Gênesis daqui, não, mas é a criação desse mundo. Só que quando você passa do versículo 1 para o versículo 2, do capítulo 1, deixa bem explicado para você, e só que é bem difícil de ver, que quando você vê que está embutido de que talvez essa é um Gênesis da última humanidade que existiu, nós.
possivelmente atrás de nós teve outras humanidades que já passou por uma catástrofe e o mundo já se fez e refez. E nós somos essa humanidade de agora. Então esse Gênesis é para nós. Mas pode ter tido uma história antes desse Gênesis e não está contando para nós. Tá entendendo? Porque o mundo passou por um caos antes. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas na face do abismo e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Entendeu? Aí para aí. Aí de repente Deus vem e faz o mundo. Então, e essa outra terra, que a terra era sem forma e vazia? Ela passou por um caos, porque no estudo que a gente fez passado, umas pessoas amigas, e você tá ligado no que eu tô falando, a terra era sem forma, e vazia isso está escrito em hebraico de uma forma que aonde a terra passou por juízo. A terra passou por um juízo. Então, se a terra passou por um juízo, essa terra já teve um fim. Essa terra, essa humanidade que está aqui está em cima de outra humanidade que passou por um fim. Entende o que eu estou falando? Então, a gente não sabe toda a história. Então, quantas humanidades já passou? Quantos reseteios, por assim dizer, quantos resets já passou? Reseteio em castelhano. Quantos resets já passou nessa terra e a gente não sabe. Então, a verdade, por assim dizer, o buraco é mais embaixo. Não é o leitinho, o mingau que te deram na igreja, entende? A comida sólida talvez era para engolir ela um pouco, né? Um pouco maçante, um pouco, né? Engasga um pouco, né? Para você comer a comida sólida, entende? Então, vai ter pessoas que vão ficar nesse estágio 1. Ela vai ficar só naquele estágio 1 mesmo. O estágio 1 onde as igrejas e aquele estágio onde ela suporta. Talvez se elas passam para o estágio 2, a mente delas já não suporta e elas vivem mais alienadas que elas estavam vivendo antes. Partindo desse ponto que você falou, da questão da nossa fé, para algumas pessoas ser tão fraca, realmente, você não tem, se para você o que você crê já é o suficiente, você não tem que buscar mais nada, aquilo já te basta. Mas para nós, um exemplo, para mim, que eu quero entender melhor as coisas, é por isso que esses questionamentos vêm. Porque eu sei que não é só isso que nos foi apresentado. Eu sei que existem coisas além disso. E isso parte para uma satisfação pessoal. Não que eu vou querer mudar o mundo, ou mudar as pessoas, ou como antigamente a gente via, né? As pessoas tentando de todas as formas fazer com que a pessoa aceitasse o que ela estava dizendo e mudasse a crença dela da água para o vinho de maneira forçada. Não. É simplesmente entender como que o nosso universo funciona, como que o nosso mundo funciona. Por isso que isso vem batendo na minha mente, assim, o que tinha antes de Gênesis ali, por exemplo, o que tinha antes de Noé, realmente, o que tem nas entrelinhas de Gênesis, quais eram as entidades que eles temiam, que eles adoravam, sabe? Essas coisas, assim, que me faz buscar o conhecimento para entender o porquê que tanta coisa que aconteceu, que hoje com a arqueologia, com a tecnologia, com tudo avançado, as coisas começam a surgir, entende? Por que tanta coisa foi nos escondido? Por que existe essa trama maligna de esconder as coisas de nós? E quem descobriu essas coisas se tornaram pessoas poderosas e manipuladoras, né? Que você já citou alguns nomes aqui, que são adoradas, né, até hoje, no dia de hoje. Então, assim, realmente, se você não tem fé para mudar a sua crença ou para ver suas crenças mudarem, é melhor que você não faça nada e deixe as coisas como estão. Mas se você tem um desejo, se você acredita que existe algo além do que foi nos apresentado, sim, vale a pena, porque isso traz satisfação pessoal, isso traz um alívio de alma, você consegue entender melhor as coisas. Às vezes até na sua vida cotidiana você consegue ver e sentir coisas que antes você não sentia, porque você entendia a relação entre o ser humano e o natural e o espiritual de uma forma totalmente diferente. Então realmente faz toda a diferença buscar esse conhecimento. Que nem eu falei um pouco mais atrás, quando eu li o livro de Enoque, para mim foi um divisor de águas, assim, porque
E na verdade hoje eu tenho que ler de novo, porque muitas coisas mudaram, né? Muitas coisas mudaram. Quando você vê aquilo que você acreditava se transmutando em algo maior, você fala, poxa, então quer dizer que tinha mais coisas além disso. Porque até você sair, na verdade, essa sede de buscar conhecimento veio até mim quando eu, entre aspas, né? Entre aspas não, de fato, me decepcionei com a igreja de uma forma, porque eu lia a Bíblia e entendia de uma forma. E para mim, obviamente, eu não vou ser aqui arrogante, mas para mim era a forma correta de se interpretar a Bíblia. Naquelas passagens que eu estava vendo, e via os pregadores, né, entre aspas, agora os pregadores, pregando de uma forma diferente. Muitas vezes eu entrava em confronto, porque não estava correto. E aí, por causa dessa decepção, comecei a me afastar da igreja. E aí eu entendi que, fora a Bíblia, né, existia outros livros, outras passagens, outras escrituras que também traziam a verdade com outro ângulo, não de uma maneira antagônica à Bíblia, mas de um ângulo diferente. E aí isso me fez entender que eu precisava entender o que acontecia, porque não era saudável para mim ficar apenas enclausurado em quatro paredes, adorando todos os dias praticamente. Eu vivia dentro da igreja 7 dias por semana. E não entender que aquilo na verdade me trazia um vazio maior do que se eu estivesse em casa. Isso era a realidade. E aí, conforme essa curiosidade veio, apareceu até mim os livros apócrifos, e o livro de Enoque foi o que eu mais me encantei. Li naquela época, e hoje eu tenho que ler de novo, porque muita coisa já foi absorvida, muita coisa eu aprendi, eu entendi, e ela vai se moldando, e você vai tendo novas compreensões. Então, assim, a busca, ela é incessante, assim. Você sempre vai buscar algo novo para satisfazer a necessidade de você conhecer o que realmente é e onde realmente a gente está. Questão de Gênesis, quando eu descobri essa lacuna nessa passagem, eu fiquei assim pasmo, porque tipo, obviamente a gente lê dela de uma forma totalmente linear, né? E você não se atenta. Quando você percebe que entre Gênesis capítulo 1, versículo 1 e Gênesis 1, versículo 2, que há um lapso de tempo ali que não tem como você mencionar, você não sabe quanto tempo se passou, aí você entende, poxa, realmente não faz sentido a gente acreditar que nós fomos a única criação a habitar a Terra, né? E aí é uma coisa que me vem na mente também. Eu sei que o número é muito inflamado, é muito inflado esse número que os cientistas dão sobre as datações, né? Não sei quantos bilhões de anos, trilhões de anos, e que a Terra tem não sei quantos milhões de anos. A gente sabe, pelo menos pra mim, que é um número muito absurdo, assim. É incomensurável, na verdade, você imaginar esse número. Obviamente, falando, parece uma coisa simples, mas não é. 1000 anos já é uma eternidade, agora você imagina 1 milhão de anos. Quantas eternidades não são? Agora você imagina 1 bilhão de anos. Então é muita coisa. Mas quando me veio essa temática do Gênesis capítulo 1 no comecinho, eu entendi, poxa, se não tiver uma intervenção nessa realidade que a gente está agora, nesse mundo que a gente está agora, se não houver uma quebra nisso, a gente vai passar pelo mesmo processo, porque se você analisar, a gente já está indo pro buraco. Desculpa rir. A gente já está indo pro buraco, porque a tendência, você pode ver a escalada, né, que o ser humano sofre, né, que o ser humano tem, é de você crescer, progredir, a avançar as civilizações, se evoluírem, a tecnologia avançando cada vez mais, até o ponto da gente, o que você falou aí para trás, até o ponto da gente criar, nós em sentido o ser humano criou uma inteligência autônoma que em pouco tempo, pouco tempo não, na verdade ela já ultrapassou a inteligência humana, que os cálculos que ela faz
milhões de vezes mais rápido que o nosso. Então a gente já criou uma inteligência autônoma e provavelmente vai culminar na extinção da humanidade. Então, tipo assim, se não houver essa quebra nessa linha que já houve na Terra, iria ou vai acontecer de novo o que já aconteceu antes de Gênesis 1. Agora você imagina, a Terra vai se tornar um caos, sem forma e vazia, porque a própria humanidade acabou sua destruição, por conta de que da sua evolução sem precedente. O ser humano evoluiu até o máximo que deu, não conseguiu evoluir mais, criou uma inteligência que evoluísse mais que ele. Essa inteligência que evoluiu mais que ele vai ocasionar a sua própria destruição. Então assim, a gente entra meio que num paradoxo, tá ligado? E isso é foda de você ver e entender que talvez aquele Gênesis 1, capítulo 1, ou capítulo 1, versículo 1, pode ser depois do que a gente está vivendo hoje. Quando eu descobri isso, eu pirei, cara. Eu falei, caramba, a gente pode estar indo pro Gênesis capítulo 1, versículo 1. E aí depois vem o Criador e refaz tudo de novo. Se talvez essas civilizações, essa humanidade que houve antes, tenha descoberto isso. E talvez não tenha tido tempo, talvez eles acreditassem que fosse a última humanidade. E se não for? E se a gente não for a última humanidade? E se ainda existir outras? Entendeu? E se essa repetição ocasionar de novo? São indagações, são perguntas que fazem eu viajar muito nessas coisas, sabe? Sim, é uma coisa que você não tem como forçar, né? É você tentar colocar na cabeça das pessoas que há muitas informações fora. Uma vez eu ouvi uma frase de uma cantora. Ela rolou um escândalo com ela e tal. E aí ela tava bem hypada na época. E ela falou pro irmão dela, você acha que a Bíblia é a única verdade que existe? Não, não é a única verdade que existe. Existem outras coisas além da Bíblia. Não é negar a veracidade das Escrituras, mas é entender que as Escrituras não têm toda a verdade. Então a maioria das pessoas, os cristãos, de uma maneira geral, seja ele católico, espírita ou protestante, eles estão na camada ilusória, vamos dizer assim, sabe, por cima, assim, eles não aprofundaram. Ainda que se veste de, me aprofundei, estudei teologia, estudei escatologia, ainda está na fase rasa, né, naquela fase que você, é o que o sistema deixou para você entender, é o que o sistema deixou para você absorver. E eles não vão conseguir, isso que você falou, engolir a totalidade da verdade, que ainda não é a total verdade, porque a total verdade a gente só conseguiria se estivéssemos vivendo lá desde o início. Então o que a gente tem é o que foi nos passado de geração em geração, os que estão nos manuscritos, né, os que estão nos pergaminhos antigos, que é o que foi deixado para nós. Que também, eu acredito que de uma maneira divina, foi permitido que chegassem até nós. Porque você imagina, se a gente soubesse detalhe por detalhe do que os Nephilim fizeram, detalhe por detalhe do que aconteceu no céu entre a rebelião dos 200 anos, você imagina se a gente aguentaria ver saber dessas informações? Talvez a gente nem acreditasse, né, no que a gente acredita hoje, de tão cruel e tão forte que deve ter sido isso. E só de pensar você já fica assim, poxa, se você começar a imaginar como que foi essa rebelião, como que foi essa decadência aí dos anjos e essa corrupção com a humanidade naquela época, seria algo assim inimaginável. Então, realmente, esses assuntos, essa questão, esses questionamentos não são para todo mundo. Você tem que entender que a sua fé vai ser abalada, entender que a sua crença vai ser abalada, entender que a sua realidade vai mudar de maneira assim, sem volta, sabe? Vai conseguir enxergar o mundo de outra forma. Então,
Estamos chegando no final aí, bro, desse debate da hora. E o único ponto que eu queria colocar é por isso que eu amo tanto aquela obra do Eiichiro Oda, One Piece, que parece ser um simples desenho, um anime, e ele solta várias verdades, como vários animes, né, velho? Vários animes, na verdade, eles soltam várias coisas mitológicas do passado, que faz a gente pensar, e coisas também de ficção científica, né? Que automaticamente a gente vai entrando nesses assuntos, porque a Terra não parece ser a primeira Terra, né? E nem é a primeira Terra, até porque também teve o dilúvio, né? No nosso próprio Gênesis diz que teve o dilúvio e resetou tudo de novo. Então, e que no caso o Criador lá tinha se arrependido de criar o homem porque toda a vida estava corrompida na Terra, né? E aí tem uma palavra raiz para essa palavra corrompido, que no hebraico lá é corrupção genética, né? Fizeram no passado, mexeram no genoma dos seres daqui, né? Então, agora nós estamos caminhando para a mesma coisa. Eles querem mexer no gênesis do homem, eles querem fazer um tipo de máquina autônomo, e essa inteligência autônoma ela não vai ser uma inteligência humana, então ela vai ser 100% racional. Ao ser 100% racional, pode dar muita merda, porque ela vai ser baseada em cálculo, então ela é totalmente fria, né? Não tem a parte da intuição da gente que é conectado com a fonte. Por isso que eu citei One Piece. Porque ali aborda muitas coisas, ainda que tenha coisas bestas assim do anime, mas a história e o pano de fundo de todo o anime, eu sei que você não conhece, era bom eu sei que são muitos capítulos e tal, mas pelo menos você pegar a essência do que é aquela história lá. Até parece uma paródia ou algum tipo de. Parece ter um código para o nosso mundo. Muitas coisas acontecem ali. O governo mundial sacaneando com o mundo todo estranho e tudo separado. Tanto que One Piece é uma peça, mas o próprio mundo do One Piece é tudo separado, por continentes separados na água. E parece que o futuro de tudo vai ser ele virar uma peça só, um só oceano. É uma história para um outro vídeo. Se você quiser que eu falo sobre isso num outro vídeo, mais ou menos, eu posso falar. Estamos chegando no final desse assunto. E é isso, cara. Estamos chegando numa época de singularidade, né? Atingir a singularidade de uma inteligência totalmente artificial, que ela vai um dia tentar olhar para nós, porque se ela for totalmente, e vai ser totalmente racional, ela vai pesar se o ser humano é uma praga ou não na face da Terra, e pode sim um dia se rebelar contra a gente, como aqueles filmes de Hollywood, cara. Igualzinho Exterminador do Futuro, igualzinho todos esses filmes que de ficção científica, onde as máquinas se revoltam contra os homens e dá merda, né? Matrix, entendeu? Então é assunto pra gente continuar no outro vídeo. Um abração, tamo junto. E é só o começo, né, cara? É só o começo, porque na verdade esse tipo de papo e questões de descoberta, a gente tem muito assunto para ser falado, porque na verdade eu falo com os meus amigos sempre, eles querem que a gente pense que está tudo descoberto, né? Que não tem mais nada não tem nada para se descobrir, porque assim, quando não tem nada para descobrir, você não sai na caçada, né? Então talvez seja por isso que tem gente a gente fica tudo estagnado e vazio, até porque não tem mais aquela vontade de buscar, né? De buscar uma vida, de buscar um anseio, né? Das coisas. E talvez seja até por isso que as pessoas ficam vazias, porque já entregam para nós tudo de prato feito, né? A ciência já descobriu todos os continentes, todas as ilhas, todas as terras, entendeu? E vem num prato feito para nós, assim, vem tudo na mão, né? Mastigadinho. É isso aqui, ó. O que existe é isso aqui, ó. E já foi descoberto e as coisas funcionam assim, funcionam assado. E a gente acaba aqui engolindo, né? As coisas mastigadinhas sem pensar e sem provar o sabor por você mesmo. Um abração aí, tamo junto, papo do desconhecido.